Olá, desejamos as boas-vindas à unidade temática Pesquisa e Extensão no Trabalho Pedagógico da EPT, Teorias e Didáticas. Como parte do módulo 3, esta unidade temática buscará discutir conceitos e formas de operacionalizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como parte do trabalho pedagógico. Bem, aqui nós apresentamos para vocês o que nós iremos abordar nesta unidade temática. Então, de acordo com a trilha do conhecimento que nós elaboramos, nós vamos inicialmente falar sobre o trabalho pedagógico na educação profissional. Após isso, nós vamos falar da pesquisa na EPT, na sequência, a extensão na EPT e, por fim, as vivências e políticas educacionais nesse nível de educação. Considerando a trilha do conhecimento que foi apresentada, este capítulo propõe compreender o trabalho pedagógico como uma categoria central na educação profissional e tecnológica. Então, mais do que um trabalho realizado em sala de aula, o trabalho pedagógico ele articula ensino, pesquisa e extensão, compondo a base da produção do conhecimento na EPT. Então, falar do trabalho pedagógico é falar de formação humana, de compromisso social e de transformação da realidade. Para dar início a essa aula, nós elaboramos aqui e trouxemos para vocês alguns questionamentos para iniciarmos as primeiras reflexões. Então, o primeiro questionamento é: a expressão trabalho pedagógico tem qual sentido para você? Conforme sua compreensão, trabalho pedagógico, trabalho docente e trabalho dos professores têm sentidos diferentes? Se sim, explique então por quê. É importante lembrar que esses questionamentos vocês já devem fazer registro, registrar essas reflexões no memorial de formação que vocês estão elaborando ao longo do curso. E o que é trabalho pedagógico? Segundo Ferreira, a expressão trabalho pedagógico designa uma atividade humana voltada à produção do conhecimento sistematizado. Isso significa que o trabalho pedagógico não se limita somente à transmissão de conteúdo, Ele envolve intencionalidade, envolve planejamento, mediação e formação. Então, o trabalho pedagógico é uma prática que carrega consigo dimensões políticas, Pois educar é sempre um ato de intervenção na realidade, a gente não pode perder isso de vista. Então, pensando na educação profissional no Brasil, a EPT ela teve a sua institucionalização em 1909, com o decreto 7.566, que oficializou a educação profissional. Em 2008, a Lei 11.892 criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os CEFETs, os então chamados CEFETs, e os institutos federais. Então, esse marco ampliou a educação profissional em todo o país, consolidando uma proposta que articula ensino, pesquisa e extensão, vendo a formação numa perspectiva mais ampliada. Como é que a gente pensa o trabalho pedagógico conceitualmente ou em termos de categoria, Então, o trabalho pedagógico, ele pode ser entendido dessas duas formas. Como categoria, ele é central para a organização da escola e dos processos educativos. Por sua vez, como conceito, ele nos ajuda a compreender a especificidade do trabalho docente, especialmente na educação profissional, onde ensinar significa também formar sujeitos críticos, conscientes e historicamente situados. Na EPT, o trabalho pedagógico é compreendido como um conjunto de ações do professor,
ao selecionar, planejar, organizar, executar, avaliar e produzir o conhecimento. Ferreira destaca que esse trabalho está inserido em um contexto capitalista, mas também carrega potencial de superação, já que permite ao professor agir de forma crítica e também humanizadora. É necessário que a gente perceba a educação profissional como uma formação mais ampliada, né? Então, ela se fundamenta na formação humana integral, ou seja, o desenvolvimento pleno do sujeito em suas múltiplas dimensões. Somada a isso, a gente tem que considerar a formação politécnica, que busca o quê? O domínio dos fundamentos científicos das técnicas, superando a mera formação instrumental, que é o fazer por fazer, né? E a outra perspectiva é a omnilateral, ou seja, reforça essa proposta ao defender uma educação centrada no ser humano em sua totalidade, uma formação ampliada. Então, este slide, ele traz uma crítica importante ao modelo de educação voltado apenas ao mercado, né? Então, a música Estudo Errado, de Gabriel Pensador, questiona uma escola baseada na memorização e na obediência, aquela a escola com a perspectiva mais tradicional, de uma abordagem tradicional do ensino, né? Então, em oposição a essa lógica, a EPT propõe uma formação integral, que prepara o sujeito não apenas para o trabalho, mas para a vida, para a reflexão e para o exercício da cidadania. O professor, ele ocupa um papel muito importante nesse processo, né? Ele tem um papel de protagonismo. Isso não quer dizer que o aluno não tenha, né? O se entender na perspectiva do papel do professor nesse processo. Então, romper com a mecanização do trabalho docente exige esse protagonismo e também a consciência crítica e o compromisso com um projeto pedagógico transformador. Então, o docente da EPT, ele precisa articular ciência, tecnologia, cultura e trabalho, promovendo uma prática educativa crítica e emancipatória. Então, nós chegamos agora num segundo momento reflexivo, em que nós trazemos mais 2 questionamentos para vocês. Então, pensem e respondam. Como foi a trajetória escolar de vocês? Os processos de produção dos conhecimentos vivenciados valorizaram somente os conhecimentos científicos? Então, lembrem-se que essas reflexões elas devem ser registradas no memorial de vocês. No material pedagógico disponibilizado, há a indicação de um filme para que vocês possam assistir. O nome do filme é Escritores da Liberdade. É um filme de 2007. Então, esse filme ele trata do trabalho pedagógico de uma professora com jovens e adultos em um contexto de violência, de falta de estímulo e de marginalização relativa ao mundo do trabalho, certo? Então, agora, para dar sequência, a gente vai abordar, ainda na continuidade desse capítulo, a perspectiva do trabalho como princípio educativo. Então, o trabalho na EPT não é apenas um destino profissional, mas é um princípio educativo. Isso significa compreender o trabalho como uma mediação da existência humana, como uma prática social, um elemento formador. Rodrigues e Saviani destacam que essa perspectiva fortalece a cidadania ativa, também a reflexão crítica e a compreensão do papel social do trabalhador. E é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar para atuarmos na docência na EPT. No que se refere à produção do conhecimento na EPT, essa produção do conhecimento, ela ocorre um movimento dialético entre o individual e o coletivo. Então, de um lado, nós temos o projeto pedagógico,
né, do professor, de outro projeto institucional da escola. Então, é dessa articulação que emerge o trabalho pedagógico como prática concreta, coletiva e socialmente situada. Então, o projeto pedagógico de um curso, ou um plano de um professor, ele deve estar alinhado a um projeto pedagógico institucional. Então, esses planos, esses projetos, eles devem dialogar, né, em função do que se almeja para a sociedade. Então, metodologicamente, o trabalho pedagógico ele se estrutura em 3 movimentos: a síncrese, a análise e a síntese. Então, parte-se inicialmente das experiências concretas dos estudantes. Depois, analisa-se criticamente essa realidade. E, por fim, organiza-se uma síntese que permite compreender as relações entre trabalho, ciência e cultura. Então, esse movimento é o que deve sustentar a praxis pedagógica. Então, agora a gente chega num terceiro momento reflexivo, né, em que a gente traz mais 2 questionamentos para vocês. Então, como trabalhador da educação e formador de trabalhadores, você acredita que todos os profissionais conhecem ou sabem efetivar adequadamente esses fundamentos teórico-metodológicos no currículo, na gestão e no trabalho pedagógico? Então, respondam essa questão, né? Façam as anotações de vocês. Quais são as especificidades e os desafios pedagógicos presentes na implementação do trabalho pedagógico no âmbito da EPT? Então, registrem no memorial de vocês as respostas, né, o que vocês refletiram e compreendem, ou como vocês veem a resposta para esses 2 questionamentos. Na educação profissional e tecnológica, pesquisa e extensão, eles não são complementos do ensino, eles integram o próprio trabalho pedagógico. Então, a pesquisa, ela possibilita a produção de novos conhecimentos, enquanto a extensão socializa esses saberes com a comunidade. Então, tanto pesquisa como extensão fortalece a função social da educação profissional e ampliam o alcance formativo da prática pedagógica. É por isso que é necessário haver essa sinergia entre ensino, pesquisa e extensão como parte do trabalho pedagógico. Quando a gente pensa na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a rede federal de ensino é o espaço em que essa articulação se realiza de forma mais consolidada. Embora existam experiências relevantes nas redes estaduais e municipais, a limitação de recursos ainda restringe essa integração. Então, a rede federal acaba se destacando como referência na materialização desse projeto formativo. Então, algumas experiências de integração na EPT que a gente traz aqui para vocês são esses 2 exemplos importantes aí. Um deles é a Rede Gaúcha de Estudos e Pesquisas sobre Educação Profissional e Tecnológica. Essa rede reúne instituições para a produção científica colaborativa. Então, vocês veem aí algumas instituições como a UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, a UFIGS, né, o IFRS, o IFA, o IFSU, enfim. E a outra experiência é o Observatório da Educação Profissional e Tecnológica, do IFSU, voltado a estudos e formação em EPT. Então, essas iniciativas demonstram como o trabalho pedagógico também se fortalece em rede, por meio da pesquisa coletiva e da formação continuada. Nesse slide, a gente traz para vocês algumas sugestões de aprofundamento teórico sobre o tema, que está lá no material disponibilizado no Moodle. Essas obras, elas ampliam a compreensão sobre o trabalho pedagógico, integração curricular e os impactos das políticas educacionais na formação da força de trabalho. Então, são leituras assim relevantes para quem deseja aprofundar a discussão.
Então, em síntese, né, nesse capítulo de hoje, o trabalho pedagógico é uma categoria central na EPT, porque articula ensino, pesquisa e extensão em uma perspectiva social, política e transformadora. Então, o seu compromisso é com a formação integral do sujeito, com a produção do conhecimento e com a construção de uma educação crítica, emancipadora e socialmente referenciada. Então, aqui a referência utilizada é esse material riquíssimo que vocês têm à disposição para leitura e para estudo. Obrigada e até a próxima.